noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. É uma alegria mais estar aqui nessa noite para falar um pouquinho dessa missão que o Senhor Altamiro me incumbiu na noite de hoje, para a gente conversar sobre os prolegômenos. Esse nome que me parece que é pronunciado apenas pelos espíritas. Não é tão comum a gente ouvir essa palavra, né? E essa palavra, este capítulo está dentro, como disse aqui o Senhor Altamiro, no Livro dos Espíritos. Então nós iniciaremos o estudo dessa noite por uma introdução maravilhosa que Allan Kardec faz daquilo que ele recebeu como missão, codificar as leis espirituais, os ensinamentos dos espíritos. E essa é uma missão que eu recebo com muita gratidão, porque uma vez que a gente recebe uma missão dessa, a gente de fato faz um mergulho dentro dos ensinamentos da doutrina, para cada vez mais nos aprofundarmos, conhecermos e aí fazer o que com isso tudo? Assimilarmos e vivenciarmos essa doutrina maravilhosa. Então é para isso que a gente cumpre essa tarefa de estar aqui na frente, para passar um pouquinho daquilo que a gente estuda, porque o estudo nada mais é do que o exercício, é o trabalho, é aquilo que vai nos ajudar, auxiliar a evoluir nosso espírito, só pelo trabalho. E Allan Kardec recebeu essa missão, e uma missão que já foi antecipada pelos espíritos, que não seria uma missão fácil. E estamos no mês de comemoração deste livro maravilhoso, que é o Livro dos Espíritos, que é o nosso Consolador prometido. E então, Kardec inicia este capítulo dos prolegômenos dizendo sobre os fenômenos que aconteciam naquela época, em todas as partes do mundo. E aí ele relata de como iniciou essa fase, esse novo movimento, porque não foi um movimento novo. As manifestações, os fenômenos aconteciam desde sempre. No entanto, nos idos de 1850 se intensificaram. E Kardec recebeu essa missão de estudar essas mensagens 2 anos antes de publicar o Livro dos Espíritos. Então não foi do dia para a noite. Foi sob orientação dos espíritos, sob o entusiasmo deles, que ele deu continuidade, que ele persistiu nessa missão. E aí vem ensinamentos riquíssimos para nós, porque não é só entender o que está escrito ali, nos chamados prolegômenos, que o que quer dizer exatamente essa palavra. Mas, enfim, ela traz, dentro deste capítulo, uma mensagem para nós de vida. E aí nós vamos ler cada trecho deste capítulo no que tange a mensagem dos Espíritos, 12 Espíritos que trouxeram essa mensagem pelas mãos de 10 médiuns diferentes em localidades diferentes. E aí quando a gente se depara com essa palavra, prolegômenos, como eu disse no início, quem fala prolegômeno pode ter certeza que é espírita. Porque é um termo que não é tão usado na literatura.
mas quiseram os espíritos que Kardec escolhesse este nome especificamente. E o que quer dizer prolegômenos? A origem etimológica da palavra vem do grego prolegomenai, que são noções preliminares. De prolegó, escolher, preferir, predizer, dizer antes, proclamar. Então, prolegômenos são noções ou princípios básicos para o estudo de um assunto qualquer. Princípios e elementos. Então, ele dá o quê? O norte. O norte da doutrina dos espíritos. E não somente para o livro dos espíritos, mas para toda a doutrina. Por isso a importância deste capítulo dentro do livro dos espíritos. E por vezes nós nos pegamos, quando adquirimos um livro, nós vamos direto para o primeiro capítulo. A gente tem essa sede, essa vontade de ir direto ao assunto, direto ao ponto. No entanto, existem tantos elementos que compõem um livro, como o desenho da capa. Tudo tem a sua mensagem. As capas realizadas, as capas feitas para os livros não são à toa. Cada uma delas tem um significado. Então, quando a gente pega um livro para estudar, que é diferente de ler, ler você passa o olho. Estudar, você se apropria daquele conhecimento e você exercita a reflexão. A reflexão, a meditação palavra por palavra. E esse é o convite que o seu Altamiro fez aqui na frente para todos vocês, que sábado iniciará um estudo maravilhoso sobre a doutrina inteira dos Espíritos. Esse é um convite maravilhoso, uma oportunidade incrível para a gente ter acesso a todas as obras. Um resumo, um pouquinho de cada coisa, para que a gente consiga compreender esse panorama, onde estamos, do que estamos falando. E aí depois, aos pouquinhos, a gente vai se aprofundando. E lá, Kardec, no início deste capítulo, ele falava então sobre os fenômenos que aconteciam em diversas partes do mundo e que iniciaram através das mesas girantes, das batidas, das comunicações. E aquilo foi tomando uma proporção imensa. Não só na França, mas em todos os cantinhos desse planeta. E aí ele foi convidado a experienciar, a viver, a observar. E aí aqui tem o viés da ciência. A física tem como objetivo maior descrever e compreender os fenômenos da natureza. E como é que ela faz isso? A física, através da observação. E para descrever e compreender, ela usa a matemática, as equações matemáticas. Na doutrina dos espíritos, não é diferente. Para descrever, compreender, Kardec precisou observar, estar atento ao que acontecia, para que ele pudesse catalogar, descrever, criar um método, porque ele era um cientista. A missão que foi dada a ele, de tamanha importância, não poderia
ser dada a qualquer pessoa. E então, ele passou a observar tudo o que acontecia. E ele, de forma responsável, científica, ele foi criando, catalogando as mensagens que eram recebidas. E aí, dentro dessas mensagens, veio a mensagem principal. E eu vou até pular esse slide para entrar nessa mensagem principal e depois eu retorno a ela para explicar o porquê deste símbolo dentro do capítulo Prolegômenos, tá? E eu vou direto ao ponto então aqui. Mensagem contida dentro deste capítulo, escrita por 12 espíritos de escola. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Espíritos de escola que viveram em períodos diferentes da nossa história. Muitos conhecidos, outros nem tanto, porém de grande relevância e importância dentro da seara de Cristo e das leis divinas. E aí, dando início aqui à mensagem que eles trouxeram para Kardec, diziam os espíritos: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. E aqui tem uma parte principal que compõe o estudo da doutrina, que é nós compreendermos que nós não é a doutrina de Kardec. Aquele termo que costumamos ouvir, que nossa religião é kardecista, isso não existe. A religião que estamos aqui agora e frequentamos, ela é espírita. Ponto. Por isso a mensagem aqui. O trabalho é nosso. Kardec observou, catalogou, criou um método científico. No entanto, o ensinamento são dos espíritos. E continuou. Nele pusemos as bases do novo edifício, que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de verificarmos todas as minúcias. Analisa, observa, analisa, cataloga, cria um método. É uma doutrina responsável. Tudo passou pelos espíritos. Então, tudo que foi criado, feito, escrito, antes de ser divulgado, como disse aqui na mensagem, foi verificado por eles. Continuando. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus outros trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. E aí aqui vem uma mensagem maravilhosa para nós.
quando nós nos propomos a fazer algo, que seja feito o melhor. Quando nos dispusemos a abrir uma casa espírita, que possamos estar comprometidos. Quando iniciamos o estudo da doutrina, que possamos estar envolvidos para assimilarmos com o coração tudo que ali vai ser aprendido. Só assim as coisas fazem sentido. Não é para fora, e sim para dentro. Quando entendermos de fato o que essa doutrina maravilhosa veio nos ensinar, é para que, de fato, consigamos lá dentro, no nosso íntimo, compreender, nos modificar, nos transformar. E a partir desse momento, sendo abençoados pela ressignificação dos nossos valores, dos nossos princípios, a gente consiga ir devagarinho, não tem problema, mas numa constante, numa velocidade constante de evolução. E é para isso que estamos aqui. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse em enganar. Quantos de nós nos propomos a fazer algo e as pedras no caminho aparecem. E aí, ao invés de eu contornar e seguir adiante, o que eu faço? Muitas vezes eu paro. Só que Deus não espera que façamos isso. Deus coloca a pedrinha para que nós tenhamos resignação, para que possamos aprender com aquela pedrinha a fazer um movimento diferente. Nem tudo é uma linha reta. Em muitos momentos da nossa vida, temos que aprender a fazer curvas. Às vezes, as curvas são acentuadas. E achamos até que ela é tão acentuada que quase a gente volta para o mesmo ponto. Mas não. Nunca. A vida é movimento. A vida é progresso. A vida é evolução. Estamos aqui para isso. Só que precisamos entender essa missão. Que estamos aqui para nos transformarmos. E a gente só consegue isso com as pedrinhas que surgem na nossa frente. Porque vamos conseguir progredir com o esforço que fizemos. É somente com trabalho. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida, por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Quem de nós, não tem um irmãozinho que está ali do lado, às vezes no nosso julgamento a gente diz que atrapalha o nosso progresso. Mas não. A bem da verdade é que esse irmãozinho que a gente julga que atrapalha, ele está nos ensinando. Ensinando a ter mais paciência, a ser mais tolerante, que possamos refletir. E aí eles dizem, prossegue sempre.
Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. E brilhará. Depois da tempestade, pode ter certeza que vai vir aquele dia lindo, maravilhoso. Depois de um dia cansativo, exausto, em que estamos desanimados, que as coisas não acontecem como nós desejamos. E aí a gente deita na cama, dorme e outro dia amanhece. E a gente percebe que era só uma pedrinha. E que a gente tem força para contornar essa pedrinha. Basta que tenhamos confiança. Confiança, fé, acreditar em Deus. Ou será que a gente acredita somente da boca para fora? Quando a gente fala que a gente tem fé, que fé é essa? Quando as coisas só acontecem como a gente deseja? É essa a fé que nós temos? Ou a fé, ela é algo amplo, é maior, é o caminho inteiro, é o percurso inteiro. E não aquele pontinho isolado. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma. Quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. E aí vem uma perguntinha que às vezes aparece nos estudos da doutrina. A doutrina, ela é atual ou está desatualizada? Que possamos refletir. Será que o que está contido ali, o que foi publicado em 1857, está desatualizado? Não. Pode até ser que os vossos, falar em segunda pessoa no plural, não se use mais, certo? Algumas palavrinhas pode ser que mudaram dentro do nosso vocabulário, inclusive pela tradução, que não é tão atual também. No entanto, os ensinamentos, a moral, nunca será desatualizada. Com perseverança é que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Pensamos, como é que Allan Kardec se sentiu no momento em que ele publicou este livro? Realizado? Ou talvez desafiado? O seu sentimento era de alegria plena ou medo? Por quê? Porque era algo inovador, era o
Consolador prometido. E a importância, o tamanho da importância deste livro, não foi naquele momento que ele pôde entender. Foi mais à frente. E quiçá somente depois que desencarnou, pôde compreender a linda missão que ele recebeu. Não te inquieteis, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Uma palavrinha que se repete nessa mensagem é confiança. Confia. Será que nós confiamos na nossa programação espiritual? Será que nós confiamos no trabalho que exercemos? No nosso propósito? Será que identificamos esse propósito? Será que sabemos a nossa essência? E aí a gente se utiliza e se apropria dessa doutrina maravilhosa para, em primeiro lugar, nos conhecermos. Pois somente com o nosso autoconhecimento é que a gente consegue compreender a nossa missão, o nosso propósito. Quais são as nossas sombras que precisamos melhorar? Aonde eu devo colocar a luz? Onde eu devo me posicionar? Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Vale a pena a gente repetir. Com fé, com confiança, praticando, exercitando a doutrina, porque também não é só estudar. Precisamos praticar. Em todos os lugares em que estejamos, façamos o que a doutrina nos ensina, em qualquer lugar. E sabe onde que é mais importante nós exercitarmos a doutrina? Conosco. Experimenta na frente de um espelho. O que você faz quando você está sozinho? Sozinho. Lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Acenda a luzinha do alerta. Não haja com interesse pessoal. Fazer o bem para postar em redes sociais não é fazer o bem. Dar uma cesta básica e fazer selfie não é fazer o bem. Fazer o bem, às vezes, é só você se dispor a olhar nos olhos de uma pessoa e dizer: está tudo bem, vai passar, e dar um abraço. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer compreensível a luz. O estudo, ele é a luz.
estudo é a luz. É com o conhecimento que nós vamos trabalhando o nosso ser. E aos pouquinhos, estudando, pode ser que no início eu não consiga praticar, seja difícil para mim, mas persevera. Essa é a mensagem. Confia. Aos pouquinhos, todo esse riquíssimo conhecimento vai como se fosse por um processo de osmose, assimilando cada célula do nosso corpo, a energia, e tudo vai alterando, melhorando. E para aqueles que acham que a palestra serviria para alguém lá fora, não. A palestra é para nós. É para nós que estamos aqui. Porque nós vamos ser os multiplicadores desse riquíssimo conhecimento. Sejamos multiplicadores. Estamos aqui tendo acesso ao conhecimento para que possamos nos autoconhecer, melhorar os nossos pensamentos, a nossa fala, as nossas atitudes. Para quê? É só para nós? Esse talento que recebemos é para nós multiplicarmos. Esse é o convite. E Kardec fez isso. E os espíritos deram uma perfeita instrução para que com perseverança, com confiança, com fé e principalmente agindo com amor, ele levasse isso através do seu trabalho, do seu método. Os ensinamentos dos Espíritos. Então, que possamos agradecer aos Espíritos, a Allan Kardec, por todo esse riquíssimo conhecimento, essa luz que nos guia nessa nossa jornada. E para finalizar, antes de vir aqui, eu pedi para a espiritualidade me mostrar uma mensagem para que eu pudesse aqui na frente ler para vocês. E eles me guiaram e eu vou ler para vocês. A mensagem do livro José Carlos de Luca, Força Espiritual. Se chama Compromisso Consigo. Esteja comprometido com os seus objetivos. Se você não for fiel a eles, por certo, acabará traído pela própria negligência. Seu empenho diário, suas metas poderão ser valiosas, mas não passarão de simples empolgação adolescente. Fracasso é o nome que muitas vezes se dá às tentativas descompromissadas. Estarmos comprometidos, é mergulhar fundo em nossas realizações e permanecer firmes em nosso alvo, mesmo quando surgirem as adversidades. Sem comprometimento, você desistirá ao encontrar a primeira barreira. O compromisso envolve a certeza de que você chegará ao resultado desejado. E isso lhe dará a força necessária para superar quaisquer obstáculos. Se você está comprometido num relacionamento com uma pessoa a quem ama, você não a deixaria somente porque ela está doente. Você fará qualquer coisa para que ela se recupere. Assim, também são os seus sonhos. Eles somente não morrerão se você estiver disposto a enfrentar qualquer dificuldade para torná-los realidade.
sempre pagamos caro demais quando somos infiéis aos sonhos que acalentam a nossa alma. E o nome dessa moeda tão comum em nossos dias se chama frustração. Sem comprometimento com as aspirações da nossa alma, tudo não passará de meras intenções que nos darão sempre o que tem dado. Nada. Sem comprometimento não temos nada. Então essa era a mensagem dos Espíritos para nós, que vem de encontro com a mensagem também trazida pelos Espíritos no capítulo Prolegômenos. Então, essa era a mensagem que os Espíritos, amigos, nossos protetores, nossos irmãos de caminhada, que estão conosco, nos auxiliando dia a dia, nos comprometemos também com eles, e por isso a nossa jornada ela é tão importante, porque ela não é só nossa. Então, que estejamos comprometidos com a nossa evolução, porque nessa caminhada também temos que ser responsáveis com aqueles que pedimos auxílio, que estão do nosso lado. Gratidão a todos, tenham uma excelente noite, fiquem todos com Deus.